Galera, hoje nós vamos discutir aqui um exercício que o pessoal continua fazendo na academia e insistindo de uma forma com halteres e achando que está pegando muito peito. Até pode pegar, mas muito pouco. Não é o objetivo maior ali daquele exercício. Nós vamos mostrar por que não funciona muito. E o pessoal insiste em tentar treinar peito pelo movimento. Eles pegam um movimento que realmente o peitoral alonga e encurta, mas não trabalha forte nesse exercício. Que exercício que é esse? Não fala nada. Depois da vinheta. Ah, garota! Bom, pessoal, voltando da vinheta, nós vamos primeiro demonstrar o movimento que o pessoal faz e primeiro mostrar que o peitoral maior trabalha nesse movimento. Para isso, Caio, nós vamos usar a nossa faixa elástica aqui, que já é grande amiga, ela consegue demonstrar alguns fatores importantes. Então vejam bem, com a faixa elástica eu vou mostrar o movimento agora do peitoral maior. Claro que não é só ele que atua, tem o deltoide anterior, tem coracobraquial, mas principalmente o peitoral maior, que é o que a galera insiste em trabalhar dessa forma. O movimento realmente trabalha com o peitoral maior, alongando e encurtando. Então eu preciso saber as extremidades do peitoral maior. Porção clavicular, porção external e porção costal do peitoral maior. Então ele passa aqui, clavícula, feixes superiores do peitoral maior, porção clavicular, porção external, que pega o externo aqui, e costal, feixes inferiores, feixes mediais e feixes superiores, inferiores, mediais e superiores. E a inserção no úmero, certo? Na parte proximal interna do úmero. Então, sabendo aproximadamente, não com extrema exatidão, mas aproximadamente essas regiões corporais, eu vou colocar a faixa elástica, uma numa extremidade do úmero, né? Aproximadamente, e a outra, vou pegar aqui bem com o polegar, colocar aqui sobre o externo, aproximadamente. Consegue pegar bem na câmera aí, Jefferson? E agora eu fixo, vejam bem, eu fixo esses pontos e o Caio agora faz a abdução transversal aí, força mais, isso, que está alongando o peitoral maior. Agora faz a adução. Perceba o comportamento da faixa elástica. Ela vem encurtando e aqui ela chega a ficar frouxa, né? Porque o músculo peitoral maior representado pela faixa elástica, ele está encurtado aqui na adução transversal do ombro. Faz a abdução, na abdução alonga. A gente colocou essas marcações aqui na faixa elástica para ficar mais claro aí na imagem, né? E aqui percebo que aquelas marcações diminuem e a faixa elástica fica frouxa porque o músculo está encurtado. E na abdução, o peitoral maior, portanto, alonga, e na adução ele encurta, ok? Ok. Então, nós vimos que realmente nesse movimento, o peitoral maior, ele está atuando. Bom, pessoal, agora o Caio vai mostrar então o exercício. O pessoal entra em estabilização corporal, semiflexão do joelho, manutenção da curvatura da coluna, estabilização básica, mas aqui não vem muito ao caso, a gente não quer discutir o exercício em si. Essa questão de estabilização, faz o exercício aí, Caio. E aí o pessoal faz o movimento de abdução e adução. Então, abdução transversal do ombro, adução transversal do ombro. De novo, abdução e adução transversal. Lembrando que a faixa elástica mostrou que na abdução o peitoral maior aqui ele alonga, né? E na adução transversal do ombro o peitoral maior encurta. Então, alonga peitoral maior, encurta peitoral maior. Relaxou um pouquinho aí, Caio. E em função desse movimento, eu acredito, Caio, que seja por isso que o pessoal acredita que esse exercício com halteres está atuando em cima do peitoral maior. Mas na verdade não está. É isso que vai ter que... Não tá. Na verdade nós já gravamos um vídeo aqui do Treino Foco sobre isso, só que é bem das antigas, né? E hoje a gente quer até aprofundar um pouco melhor essa discussão e trazer um vídeo agora mais aqui para 2017, 2018, já entrando atualizado, né? Então, vamos analisar agora com fio de prumo, como tu tens aqui, Caio, e o pessoal que está treinando um peso livre, um halter, que ele funciona com peso livre, então a ação gravitacional é para baixo, né? Sempre na vertical para baixo, sempre com aceleração gravitacional, eu vou representar isso através do fio de prumo. Então é sempre para baixo na vertical. E aí que nós temos que verificar o seguinte, tudo bem, o movimento que está sendo executado é encurtando o peitoral maior e alongando o peitoral maior. Agora, o que nós temos que observar é o seguinte, e a resistência a esse movimento? Porque para trabalharmos bem o peitoral maior, na adução transversal do ombro, nós temos que ter uma resistência. Quanto maior essa resistência ao movimento, maior será o esforço. Seja uma resistência manual, aí nós vamos estar trabalhando com treinamento resistido manual, TRM, o professor Cauê Teixeira tão bem expõe, né, e coloca o treinamento resistido manual. Então, nós teríamos uma resistência manual e teríamos um esforço para peitoral maior. Se nós trabalharmos com peso, nós temos que ter um peso resistindo ao movimento de adução transversal do ombro. Aí o peitoral maior entra, né, nesse movimento. E aí nós teríamos um treinamento resistido com pesos.
mas contra o movimento de adução. Nós poderíamos trabalhar com uma faixa elástica também no momento em que tu aduzisse o ombro, essa faixa elástica se distendesse e tu teria uma resistência elástica ao movimento. Teríamos aí um treinamento resistido elástico. Então, tem que ter resistência ao movimento, seja através de elástico, manual ou peso, ou qualquer outra forma de resistência, tem que se ter uma resistência contra a adução transversal. E partindo do entendimento que o halter é um peso livre, a resistência e a força do halter é para baixo, então, Caio, eu vou colocar aqui o fio de prumo, uma forma bem rápida aqui. Ok, isso aqui está representando a resistência do halter. Executa o exercício aí de novo. Percebam bem que o fio de prumo agora aqui está representando a resistência gerada pelo halter. Essa resistência é sempre para baixo, na vertical, sempre. Então, quando o Caio alonga o peitoral maior, ou quando o Caio e qualquer praticante TRP encurta o peitoral maior, a resistência do implemento halter, o implemento halter gera uma resistência, mas essa resistência, essa força está para baixo, não contra o movimento de adução, que é quando o peitoral maior encurta. Nós teríamos que ter uma resistência contra esse movimento de adução, e a resistência feita pelo peso, efetivamente, está para baixo, não gera resistência. Se eu fizer uma anatomia palpatória aqui no Caio, eu consigo perceber que o peitoral maior dele, percebam pela anatomia palpatória, em momento nenhum, nós temos aqui um trabalho significativo do peitoral, diria que não tem. A porção clavicular um pouco para sustentar contra a tendência de movimento de extensão. Essa é a tendência de movimento que o implemento halter está causando, para baixo na vertical. Então, na verdade, segura só um pouquinho embaixo aí, Caio, um pouquinho embaixo. Se eu palpar o deltoide anterior, vejam bem, não está atuando, eleva o peso. Ao elevar o peso, se eu palpar o deltoide anterior, eu vejo que essa região, esse feixe anterior do deltoide, está com um tônus extremamente elevado. Por quê? Para manter essa posição. A resistência está para baixo, gerando esforço para deltoide anterior e não para peitoral maior. Ok, pode baixar lá. Então, dessa forma que o pessoal vem executando e acreditando que está trabalhando o peitoral maior, na verdade, não está. Está fazendo um esforço para deltoide anterior bastante grande aqui. Dependendo da posição do bíceps, se rodou externamente o ombro aqui um pouco, a cabeça longa do bíceps braquial também para dar uma estabilização. Então, quer dizer, córaco braquial também está atuando, mas não peitoral maior. Agora, tem uma variação que a galera tem feito e que essa variação, sim, ela pode atuar sobre o peitoral maior, mas independe do peso que eu estou colocando ali. Não tem uma dependência muito grande. Quanto maior a quilagem, maior o esforço. Vamos mostrar para o pessoal qual é? Uma anilha, aqui nós estamos com uma anilha de 5 quilos, o Caio vai prender essa anilha entre as palmas da mão pela pressão que ele vai gerar de um lado contra o outro, vai comprimir, e ao fazer isso, percebam que ao fazer isso, se ele projetar um pouquinho o cotovelo para ficar mais fácil para mostrar na câmera, ao fazer essa pressão, tu estás fazendo uma adução do ombro, né? Tira aqui, deixa que eu seguro, abre, afasta. Então, ao colocar a anilha aqui, o Caio vai ter que aduzir o ombro para sustentar ela, e essa adução do ombro transversal, essa adução transversal vai começar a atuar sobre o teu peitoral maior. Então, nessa situação, para manter um peso da anilha, que de novo a resistência está para baixo, eu tenho um esforço do deltoide anterior para manter essa anilha aqui. E para comprimi-la junto ao corpo, para evitar que ela caia, aí sim eu tenho que fazer essa adução transversal do ombro, e ao fazer a adução transversal do ombro, com aquela câmera agora que o Jefferson filma, nós conseguimos perceber, opa, agora o peitoral maior entra em ação. E aí é uma autorresistência, né? Quanto maior o esforço do Caio para comprimir aqui a anilha, maior será o esforço isométrico, vejam bem a diferença agora aqui, do peitoral maior. Ok, relaxou um pouquinho. Então percebam, pessoal, que agora é uma variação que tem alguma... Só que é em isometria. Isso tem que ficar claro para a galera também. Nós não estamos fazendo um trabalho dinâmico para peitoral. Há uma possibilidade de jogar algum movimento dinâmico quando tu aproxima e afasta, mantendo o cotovelo um pouco elevado, que é o que nós vamos mostrar agora. Porque nessa posição o meu cotovelo estende, nessa posição o cotovelo flexiona, certo? E para flexionar e estender o cotovelo nessa circunstância é o movimento glenumeral. Então há um trabalho de alongamento e encurtamento do peitoral maior nessas condições. É a forma que eu tenho de jogar alguma situação um pouco mais dinâmica ou dinâmica, um exercício que, se eu simplesmente sustentar, será isometria de peitoral maior. E outros sinergistas, tá? O enfoque aqui é a discussão de peitoral maior. Então, sustentou, por exemplo, simplesmente sustenta a anilha, simplesmente sustenta. Já tem um esforço do peitoral maior, mas simplesmente para sustentar a anilha.
certo? Já tem esse esforço, com a anatomia palpatória eu consigo perceber. Agora, comprime fortemente a anilha na frente do tórax. O esforço do peitoral maior se eleva, agora faz o movimento para frente e para trás. Há um movimento agora glenomeral curto, não é muito amplo esse movimento glenomeral, e ao fazer, vou colocar minha mão aqui sobre o úmero do Caio para poder mostrar, há esse movimento aqui do úmero. Percebo que a minha mão se desloca um pouco, vejam bem, se desloca um pouco. Então há um movimento glenomeral, há um movimento de adução e abdução transversal glenomeral, o que faz, vai lá, que encurte o peitoral maior e alongue um pouco mais o peitoral maior, encurta e alonga o peitoral maior. Aqui, relaxou. Então, são duas situações. A primeira é isométrica. Se eu só sustentar a anilha, esforço baixo, mas peitoral maior, dentre outros músculos. O enfoque aqui é a discussão do peitoral maior. Se eu comprimir fortemente a anilha, aumenta o esforço isométrico do peitoral maior. E para colocar uma dinâmica, uma contração dinâmica, eu terei que fazer esse afastamento e aproximação. Então, se eu comprimir forte, fizer esse movimento, eu tenho uma autorresistência, que é um trabalho de TRM, treinamento resistido manual, onde a própria compreensão de uma mão sobre a outra, faz aí, sem segurar a anilha. O Caio aqui só está posicionando uma mão sobre a outra. Vejam bem, ó, peitoral maior. Agora faz força. Isso, ó, já mudou o desenho morfológico e ao palpar no peitoral maior, nós vemos claramente que há um esforço agora do peitoral. Quanto mais esforço o indivíduo fizer, maior o trabalho isométrico do peitoral maior, em autorresistência. Então é um trabalho de TRM, treinamento resistido manual, em autorresistência do praticante. A anilha ali fica com o objeto de gerar um estímulo melhor, né? Uma visualização melhor do esforço para prender a anilha, e o movimento causa uma atuação dinâmica da musculatura. Deltoide anterior, córaco braquial, o bíceps nessa posição tem uma atuação também, mas principalmente o peitoral maior, que é a discussão que a gente está fazendo aí. Então, tem uma forma com halter que não funciona. Não dá certo. Se for para deltoide, a opção do treinamento funciona, mas não é normalmente isso que o pessoal faz. E a outra opção é essa com a anilha, para dar um estímulo maior de autorresistência, né? É uma estratégia que funciona, mas o indivíduo que está executando tem que... Isso. E esse João, ele pode ser colocado, esse com a anilha, pode ser colocado no final do treino, como se fosse o esgotamento total do peitoral. É bem interessante o exercício. Aí que vem com uma estratégia. De repente, tu pode usar como uma forma de aquecer o músculo também, com uma intensidade menor, mas aí tu perde muito da angulação, tu está em isometria, não tem um trabalho dinâmico, mas... dependendo do treino, como fosse, poderia ser usado. Agora, como o final de treino, um esgotamento total do peitoral, acho mais interessante ainda, né? É uma estratégia, cabe a quem está nos assistindo testar, talvez funcione, talvez não. Sim. Depende muito do praticante, quem é ele, qual é a experiência, como é que é o treino de peito, né? Mas no final de treino, quando o cara está totalmente esgotado, né? Uma autorresistência poderia ser assim uma finalização interessante para o treino e usar como nós usamos a anilha. Mas não o halter, né? Aí não, eu vou fazer um esgotamento total de treino, vou pegar o halter e vou fazer 50 mil movimentos aqui de abdução e adução. Não vai esgotar ali o deltoide. É o deltoide anterior que está sendo esgotado, na verdade, não o peitoral. Então nós tentamos, né, Caio, na videoaula de hoje, mostrar para quem está nos assistindo, a nossa audiência aí, situações que acontecem na academia, e nós tentamos trazer a informação do porquê que uma situação ela não é adequada, e fazendo muito parecido o movimento, mas com uma anilha que não é muito comum também nas academias, se torna até muito mais produtivo, né? Muito mais produtivo do que anilhas fazendo abdução e adução. É incrível, mas tem muita gente ainda que acredita que se treina peito ao fazer esse movimento. O movimento, como nós mostramos com a faixa, realmente é de peito, mas não tem resistência. Né? É isso aí, tranquilo? Então, pegou um pezinho leve aí, mas tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Valeu pela audiência, valeu por estar assistindo esse vídeo até agora. Muito obrigado aí pelos elogios, muito obrigado pelas críticas construtivas, sempre é importante, né? Tanto o elogio quanto a crítica construtiva, para nós revermos posicionamentos, situações e podermos melhorar, sempre é importante isso. Obrigado também por nos ajudar compartilhando nossos vídeos, comentando para a galera o Treino em Foco. Então o Treino em Foco se torna mais conhecido, a nossa informação chega a mais pessoas e nós só temos a agradecer a vocês. Tá ok? Muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias
E aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.